Mais uma vez dando continuidade a essa série chamada A Vinda do Salvador, baseado no capítulo 24 do livro de Mateus. Se os irmãos perceberem logo no início do capítulo, é notório quando os discípulos mostram ao Salvador as construções do templo. É escrito dessa maneira: tendo Yahushua saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O início do texto se refere ao templo. É claro no escrito. Mais adiante está escrito: no Monte das Oliveiras achava-se Yahushua assentado quando se aproximou dele os discípulos em particular e lhes pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Percebam, amados, que no verso 3, os discípulos, em particular, questionam ao mestre, perguntando. Eles fazem 3 perguntas. São 3 perguntas que vão ser respondidas pelo Salvador nos relatos escriturais, a qual nós estamos abordando. Primeira pergunta: quando sucederão estas coisas? Que coisas? É uma interrogação. E que sinal haverá da tua vinda? A segunda pergunta. E da consumação dos séculos. Podemos considerar 3 perguntas dentro desse texto a serem abordadas. E a partir desse ponto de vista, tentarmos formar o que de fato o Espírito do Pai quer nos passar diante desses escritos. O Salvador começa a expor, a responder as perguntas que ele fizeram. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o ungido, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Perceba que o Salvador está direcionando a palavra para os discípulos, respondendo a pergunta que os discípulos fizeram ao mesmo, ao Salvador. Para que eles tenham cautela, para que ninguém engane eles. Pois muitos virão dizendo que é o ungido, como muitos veio e ainda estão vindo, porque também serve para o nosso tempo. Porque muitos ungidos têm aparecido, muitos ungidos que se dizem ungidos estão aparecendo e aparecerão ainda muitos, se passando pelo Salvador. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Perceba que no tempo dos apóstolos,
nos tempos dos discípulos, logo adiante, se formos fazer uma análise na história, perceberemos que tudo isso que o Salvador relacionou está dentro daquele período, daquele mesmo período ao qual ele está se referindo, porque ele diz que não se passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Vamos explicar mais na frente. Porque temos que pegar um ponto, amados, que o Salvador está se dirigindo aos discípulos, algo que é para aquele período. Não que a palavra do Criador tenha falhado, de maneira alguma. Ele cumprirá cabalmente, como está escrito nos profetas. Cumprirá cabalmente a sua palavra. Porém, há um erro de interpretação de muitos teólogos, de muitas pessoas relativa à volta do Criador, à volta do Salvador e ao Yeshua. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, tudo aquilo que iria acontecer, que está relacionado àquele tempo, não seria o fim. Tanto é que a palavra do Salvador corrobora que até hoje o fim ainda não chegou. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Princípios. Eu acho que quem pode melhor descrever o que se chama princípio de dores é a mulher quando está no período de dar à luz. Começa com dores fracas, talvez muitas vezes nem tão significante, mas à medida que o tempo vai passando, essa dor vai aumentando até chegar à proporção de nascer o seu filho. Eu não estou muito habilitado a descrever sobre isso, mas tenho certeza que já deu para dar uma noção aos amados irmãos do que quero expor. Porque ele ainda não veio. Então ele está dizendo que tudo aquilo é princípio de dores. Que algo, muitas coisas ainda iriam acontecer. Então sereis atribulados e vos matarão. Se os irmãos derem continuidade na leitura do Novo Testamento, que se chama Atos, as cartas de Paulo, verão tudo isso que ele vai descrever mais adiante em relação ao que ele está expondo. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Foi justamente o que aconteceu com os do caminho, com os seus discípulos, e que também acontece em nossos tempos. Não ficou só limitado ao tempo da igreja que se chama primitiva. Porque se nós formos de fato anunciar sobre o verdadeiro evangelho, é justamente isso que acontecerá conosco. Você veja o contraste do que é o sistema para os que são os do caminho, os verdadeiros eleitos. Porque se dissermos que não temos tribulações, que somos
muitas vezes injuriados, somos odiados por esse sistema. Então não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Existe algo de errado. Porque quem serve, quem vive realmente o verdadeiro evangelho, esse que está contido aqui nas Escrituras, vive uma vida de perseguição, de desprezo por parte do mundo. Esse sim é quem está no verdadeiro caminho. Os que são chamados de loucos, os que são chamados muitas vezes de hereges por compreender de fato o que as Escrituras quer nos passar e que não faz parte desse sistema que simplesmente monopoliza e escraviza a mente das pessoas para seu bel prazer, para lucrar em cima dessas pessoas. Mas quem fala realmente de fato o verdadeiro evangelho, esse é perseguido, morto, torturado. E devemos nos alegrar porque somos bem-aventurados por ser tratado dessa maneira, porque assim foi tratado o nosso Salvador. E convém que nós sejamos tratados da mesma maneira. Nos alegremos, meus amados, por causa desses fatos. Nesse tempo muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, salvar-se-á. Aquele que continuar mesmo sendo desprezado, humilhado, caluniado, sofrendo afrontas por amor de Yahushua, o verdadeiro nome do Salvador, e não esse falsário a qual o sistema nos impôs mediante o engano de Rassatã. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Se nós lermos o livro, a carta de Paulo aos Colossenses, vamos ver Paulo escrever que o evangelho foi pregado em todo o mundo. Eu vou mostrar a prova do que eu estou falando no próximo vídeo, pois o tempo está se esgotando. Mas eu vou provar, dentro das Escrituras, o apóstolo Shaul Paulo dizendo que o evangelho já foi pregado em todo o mundo. Pois esse mundo, esses países que hoje existem, são filhos de países que já existiam no velho mundo. Se analisarmos dentro da história, veremos que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, holandeses, participaram da construção do Brasil e vários outros países que já existiam no mundo antigo, no mundo de Paulo, ou seja, a Itália, e na antiguidade se chamava Roma, a Espanha, a Grécia e vários países que colonizaram, ou seja, expandiram para o restante do mundo, a qual não havia população. Nós somos descendentes deles. Vou mostrar no próximo vídeo que abordei sobre a questão da pregação do Evangelho já ter sido feita em todo o mundo. Um abraço.